Boa noite, vamos chegando. Casa de vocês. Aliás, a casa nossa, né? Hebraica Nossa Casa. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Hebraica Nossa Casa. Eu vou abaixar o som aqui para que a gente possa se ouvir, especialmente para que vocês possam me ouvir e que a gente possa chamar a nossa convidada dessa noite. Então, eu chamo ao palco aqui de Hebraica Nossa Casa, Priscila Deliberari. Será que eu acertei? O tempo me dirá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mark. Boa noite. Muito obrigada. Em nome do Banco Safra, agradeço o convite para participar dessa live com os associados do Clube Hebraica. É um prazer te receber, dizer primeiro que o Banco Safra não está aqui à toa, é o grande parceiro, um dos grandes parceiros do Clube Hebraica de São Paulo há muitas décadas, eu diria. Não vou nem dizer muitos anos, porque é uma relação de confiança de muitas décadas. Então, você poder representar o Banco Safra, que é um banco que nasce na nossa comunidade, se abre para a comunidade maior, sempre preservando suas tradições, é uma honra aqui para a gente, hebraica, e para toda a comunidade, a gente saber que existe um banco sério, um banco que é internacional e que tem preservado excelentes profissionais, assim como você. Então, primeiro, muito obrigado. Dizer também que eu estou imensamente feliz de receber aqui a Priscila, porque além dela ser formada em economia pela USP, deve ter estudado, mestrada, ela tem mestrado, ela é mestre na mesma instituição, doutora pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, economista do Banco Safra há 6 anos, com passagens anteriores pelo Bradesco, pela FGV, pela Hedging Grifo e pelo IPEA. Quanta coisa para uma mulher tão jovem, não? Obrigada pelo jovem. Seja bem-vinda. A gente está abrindo um conteúdo diferente. A gente tem aberto aqui diversos conteúdos, diversas oportunidades, Priscila, para a gente poder falar para os associados da Hebraica a respeito de temas quentes. E eu acredito que essa crise, e aí é uma visão muito pessoal, ela está dividida em 3 grandes blocos. Saúde, saúde financeira e saúde mental, ou saúde emocional. Então, o pilar da saúde financeira, ele fala muito alto para quem tem empresa, mas também para quem não tem, para quem quer cuidar da própria finança, da finança pessoal, mas sobretudo para quem também tem uma família. E quem se preocupa com o mundo, porque existe uma questão aqui, como é que eu posso te dizer, de cooperação. Todos interconectados. Se alguém está mal nessa história, existe uma possibilidade real de respingar em mim. Ou não é? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, você está conseguindo dormir sendo economista do Banco Safra? Olha, a gente tem dormido muito pouco, né? Eu estou acordando mais cedo do que o normal, né? Acho que economista de departamento econômico já tem uma rotina normalmente que é muito pesada pela manhã, né? A gente já precisa ler todas as notícias e se preparar para as reuniões com as áreas do banco, principalmente a tesouraria, mas outras áreas também, antes dos mercados abrir, né? Então, assim, as primeiras reuniões já começam a partir de 8, 8h30, para isso estar pronto, a gente precisa acordar muito antes para se preparar. E no cenário atual, né, que não está simples, a gente está tendo que acordar ainda mais cedo. Então, o home office está puxado. Eu tenho uma filha de 7 anos, então ainda tem desafio. Ela está fazendo um homeschooling, por sorte, a partir das 8 ela fica lá no computador, intertida com os colegas e com a professora, então eu consigo trabalhar mais tranquilamente, mas às vezes ela me interrompe no meio de uma live. Mãe, mãe, não sei fazer isso. É puxado, mas tá tudo certo. Existe uma discussão muito grande a respeito em torno dos bancos, né? Os bancos, eles são vistos muitas vezes como instituições que comandam ou têm o poder de comandar rios de dinheiro, quando na verdade nem sempre é bem assim. Você tem ouvido o que em relação ao mundo, ao sistema bancário? A tua família te liga para dizer, tá difícil, não tá, o teu mercado, os teus colegas dizem, putz, tá mais difícil trabalhar nesse momento mesmo
falando em instituição financeira, como é que tem sido o mood que cerca a tua vida, falando de Priscila, ainda pessoa física? Olha, é óbvio, né, que eu já tenho pessoas próximas com dificuldade, né, eu acho que não ligadas ao mercado financeiro e em outros setores. Eu acho que é um momento delicado e difícil para qualquer setor, né, eu acho que os bancos não vão passar ilesos, né, eu acho que para todo mundo é um momento muito difícil, mas eu acho que essa crise tem um quê de muito único, né, ela se compararia a uma crise causada por um desastre natural, por exemplo, onde você tem a destruição da atividade, até da capacidade de produção, né, em alguns momentos, um impacto muito concentrado, muito negativo. É óbvio que mesmo passado a fase mais aguda da crise, a economia vai levar algum tempo para se recuperar, a recuperação ela vai ser lenta, né, porque o que a gente tem observado, bom, primeiro assim, começar fazendo acho que uma observação importante é que qualquer prognóstico, né, nesse atual momento tem uma incerteza muito grande, né, acho que cenários econômicos sempre tem algum grau de incerteza, acho que no momento atual qualquer número, qualquer projeção que qualquer analista faça, tem ainda uma incerteza muito maior por trás, porque ainda está tudo muito dependente da outra parcela que você mencionou, né, da questão de saúde, né, de quanto tempo a gente ainda vai permanecer na quarentena, se termina em abril, se estende para maio. Eu acho que, e aí a velocidade, passada essa fase mais aguda da crise, acho que a velocidade de retomada, ela ainda também é muito incerta, porque eu acho que se a gente ainda tiver a sensação que a gente está sendo subtestado aqui no Brasil, você ainda não tem nenhuma perspectiva de vacina no curto prazo, então as pessoas ainda podem, mesmo passar da quarentena lá para junho, julho, aí as pessoas ainda podem ter um comportamento mais cauteloso, evitando aglomerações, evitando alguns estabelecimentos comerciais mais lotados, e isso tudo vai ser muito determinante para a gente entender quão rápido a gente vai começar a sair dessa crise. Eu acho que assim, a economia vai sofrer um choque muito grande, principalmente agora no segundo trimestre. Já vislumbramos a volta do crescimento no segundo semestre, né, porque você está partindo de uma base muito deprimida, então é de se esperar que você já volte a ter crescimento, mas o quão rápido ainda é muito incerto, né, é muito incerto, e infelizmente, por mais que o governo esteja adotando uma série de medidas de estímulo para tentar amenizar os efeitos negativos da crise, preocupado com a questão do desemprego, o desemprego já está aumentando, né? Já é uma realidade, eu já tenho pessoas próximas a mim, já é realidade. Então, e isso, obviamente, é fruto do fato de que muitas empresas tiveram um faturamento absurdamente reduzido, né? Acho que principalmente no setor de serviços, a gente tem acompanhado alguns dados, dado que a coisa ainda é recente, então a gente ainda não tem as tais estatísticas de varejo, de produção industrial que a gente costuma acompanhar, mas a gente tem alguns indicadores mais de alta frequência, digamos assim, que a gente tem olhado para ter um pulso, né, do quanto que a atividade já sentiu em março e abril, como, por exemplo, consumo de energia elétrica, fluxo de veículos pesados nas estradas, consultas aos CPFs, aquelas consultas que sempre são feitas quando uma pessoa quer fazer uma compra no varejo, né, e próprios dados de faturamento das empresas de cartão de crédito e débito, dados de faturamento, mostrando uma queda no setor de serviços na casa de 70%, 80%. Sim. Então, é algo muito, muito relevante, né? A indústria, a princípio, sofre um pouco menos que o setor de serviço, mas ainda assim vai ter um impacto muito grande, né? Então, assim, esse aumento do desemprego que vai ocorrer, apesar do governo estar tentando editar medidas, ele vai deixar marcas, né? A gente vai, então, no segundo semestre ainda sentir uma economia muito enfraquecida, as empresas não vão voltar a recontratar de um dia para o outro, né? Isso é natural em qualquer crise,
né? Eu tenho um pouco a sensação, e claro, evidente que todos nós que passamos por isso, passamos por um massacre emocional. É um massacre emocional, é um luto coletivo, a gente não gosta de ver ninguém quebrar, mas a gente está vendo. É realmente tudo isso? O bicho ele é feio como se pinta? Ou existe uma possibilidade real de a gente abrir as nossas portas em algum momento e ver que, ok, passamos por 3, 4 meses de uma suspensão da vida, né, de uma suspensão dos egos, muitas vezes, uma suspensão da realidade, como se fosse um breu que a gente atravessou e que talvez 3, 4 meses não tenham feito tanta diferença assim. O bicho é feio mesmo. Olha, eu acho que vale de novo aquela analogia, né, da questão do desastre natural. Então, é feio, mas é algo que a princípio seria passageiro. Agora, o que eu estava tentando explicar quando eu falei da questão do emprego é que mesmo passado esse momento, a gente ainda vai ter sequelas, né? Entendi. Então, sim, então assim, empresas vão fechar no meio do caminho, né? Então, a gente vai perder capacidade de produção, né? A produtividade da economia brasileira ela vai ser negativamente afetada. Então, assim, o quanto o Brasil pode produzir, né, que no economês, né, a gente costuma chamar do nosso PIB potencial, ele vai ser comprometido, né? Então, assim, de fato, é algo muito grave, porque muitas empresas, talvez, por mais que a crise dure 3 meses, algumas empresas não vão ter fôlego, né, para aguentar esses 3 meses. Pois é, então vai ter um resquício. Agora, ao mesmo tempo, existe também a chance, diferente de uma crise, por exemplo, como lá em 2008, 2009, que foi uma crise de risco sistêmico no mercado financeiro como um todo, é uma crise onde a recuperação pode ser muito mais rápida, sim. Né? Eu acho que ela pode ser mais rápida. A quantidade de estímulo que o mundo, aliás, não só o Brasil, mas se a gente for olhar país a país, a quantidade de estímulo, tanto monetário, né? Quando eu digo estímulo monetário, seria ou queda de juros, ou programas de compras de títulos, né, tanto públicos quanto privados, coisa que já aconteceu lá nos países desenvolvidos na crise de 2008 e 2009, que inclusive aqui a gente acabou de aprovar, tá, o Senado estava acabando de votar uma emenda constitucional para dar permissão ao Banco Central de fazer algo semelhante. Então, tanto estímulos monetários quanto estímulos fiscais mesmo, que aí vão tanto no sentido de você, não no caso do Brasil, né, mas você reduzir carga tributária, que não é o nosso caso, mas aumento de gasto mesmo, é absurdamente grande. É algo muito presidente, efeito isso vai ter. O presidente do Clube Hebraica está aqui perguntando, inclusive. Primeiro, obrigado, Daniel Bialski. Que bom Obrigada, Daniel. Pode trazer aqui a Priscila, como uma grande economista do Banco Safra, para conversar um pouquinho com os nossos usuários aqui do Facebook a respeito do que vem por aí. Evidente que a Priscila não é adivinha, ela não tem bola de cristal, nem eu, e que bom, né, porque a gente não corre esse risco de errar, mas ela tem um background que permite conjecturar um pouco a respeito. A pergunta dele, então, do Daniel Bialski, que é advogado, aliás, um grande advogado, os bancos têm planejamento, Priscila, para abrir linhas de crédito especiais, com taxas reduzidas, para ajudar o pequeno e médio comerciante? Isso vale também para os grandes? Olha, sim, o governo já anunciou algumas medidas que tentam auxiliar as empresas, né? A primeira medida anunciada foi aquele crédito, aquele programa de financiamento da folha de pagamento, né? Outro programa que tem também um impacto, deve ter um impacto relevante, é aquele projeto, aquele programa que permite a redução parcial da jornada de trabalho com redução de folha de salários, né, obviamente proporcionais, e aí o governo entra com uma compensação para o trabalhador, para fazer essa compensação da perda de renda. Então, esses foram os dois principais programas anunciados pelo governo. O Banco Central, ele, por outro lado, já também anunciou medidas para injetar liquidez no mercado de crédito e reduzir a exigência de capital dos bancos. Por exemplo, no caso do banco ter que fazer uma repactuação de crédito, ele reduz a exigência do quanto o banco tem que comprometer de capital, então isso acaba liberando mais recursos no sistema. Agora,
Existe, sim, acho que uma demanda, e aí hoje, inclusive no jornal, eu li que o governo está estudando medidas para atender tanto as grandes empresas quanto os pequenos, porque essa, por exemplo, esse programa de financiamento da folha de pagamento, ele considera, agora não me recordo exatamente, mas assim, empresas médias, né, ou seja, com faturamento um pouco maior, né, não as grandes, né, empresas médias e geralmente com faturamento abaixo de, agora não me recordo quantos milhões, mas era principalmente para as pequenas, para as médias empresas, pequenas e médias. As micros, elas ainda não tiveram nada específico. Então, o que eu vi que o governo está estudando é que o Tesouro consiga, e aí acho que vale principalmente para as empresas do varejo, que o Tesouro consiga fazer um programa de financiamento para essas empresas e tomar como colateral os recebíveis lá no futuro. Obviamente teria uma carência, não estava especificado ainda por quão longa seria essa carência, e quando passasse a carência, o governo, obviamente, os recebíveis, né, das lojas, e aí para pequenas empresas mesmo, microempresas, você, então, o Tesouro iria recebendo a sua parcela e o restante, obviamente, para os varejistas. Óbvio que a empresa que falir no meio do caminho, aí o custo é do Tesouro, tá? Então, esse é o que eu vi que eles estão estudando, mas até agora não saiu nada. Então, de fato, eu entendo o incômodo, né, do varejista, do pequeno empresário. Mais que incômodo desespero. Né? Olha, o Ayrton está perguntando assim, Patrícia, agora é o momento de ficar parado esperando a poeira baixar, ou você recomendaria alguma mudança? E claro, com teu lugar de fala, como economista de um grande banco internacional, que é o Banco Safra. Ele pode estar dizendo aqui, ficar parado, o que você entende como ficar parado? Eu não entendi como ficar parado o quê? Nos investimentos? Ou nos investimentos. Vamos falar de investimentos, que é um pouco mais a tua praia. Ou talvez na questão de ativos, né? Se a gente tem um imóvel, não tem, porque as pessoas não estão se pagando muitas vezes. O inquilino não paga o proprietário. Uhum. Olha, eu vou deixar claro aqui que assim, eu cuido da área de projeções macroeconômicas do banco, tá? Eu não sou responsável, eu não sou advisor de investimento. Entendi. Então, acho que esse é o tipo de pergunta que você teria lá no Banco Safra, a gente tem ótimos especialistas. Mas não é o teu... Não é a minha expertise. Eu queria focar mais na discussão do cenário. Óbvio que é um momento delicado, é um momento que precisa de sangue frio, né, de alguma cautela para não tomar nenhuma decisão impensada e vir se arrepender no momento, né? Mas, assim, a gente tem lá no banco especialistas para auxiliá-lo nesse tipo de pergunta, com certeza. Uhum. Hoje saiu no Brasil Journal, que você deve conhecer, que é uma newsletter de economia. O Armínio Fraga, que é um grande também especialista, ele acha que a pandemia vai deixar um legado nefasto. Diz o Armínio Fraga no Brasil Journal, a gente vai viver num mundo onde vai haver menos globalização ou desglobalização, menos coordenação, mais populismo, mais autoritarismo e mais nacionalismo. Ele é sócio da Gávea Investimentos. Armínio Fraga, que já foi, se eu não me engano, presidente do Banco Central. Do Banco Central, ele é economista? Sim, economista. Super respeitado e além de um grande investidor. E ele está dizendo isso. Tanto que o Brasil Journal diz o seguinte, Armínio descreve o pós-crise, mas tome um Rivotril antes. Eu sei que você não faz esse tipo de projeção e também nem te pediria para fazer aqui. Mas falando em termos de retomada, falando em termos de pós-crise daqui a alguns meses, o que você entende que vai acontecer? Alguns setores vão sair em bloco, a gente vai ter uma retomada lenta da indústria. Qual setor vai alimentar quem nesse primeiro momento, na sua visão? Olha, eu acho que precisa separar a análise, né, no curto, médio e longo prazo. Né? Eu acho que no curto prazo é isso, a gente vai ter uma desaceleração muito forte, como eu mencionei, no segundo trimestre, a gente projeta uma queda do PIB acumulada nesse semestre em torno de 10%, uma coisa nunca vista, né? Ao longo do segundo semestre, já no terceiro trimestre, a gente deve observar uma recuperação. Óbvio que, assim, o setor de serviço é o setor que vai mais sofrer, porque aquela analogia básica, né? O próprio presidente do Banco Central, ele tem usado esse exemplo
repetidamente, ou seja, não cortei o cabelo agora, eu não vou cortar o cabelo 2 vezes quando eu sair da quarentena. Então, assim, uma parcela do que se perdeu no setor de serviços, a gente não recupera, mas uma parcela sim, né? Então, assim, eu acho que a saída da crise vai naturalmente, a saída da quarentena naturalmente vai reaquecer a atividade econômica, mas aquilo que eu falei é como o desemprego, independente disso, vai aumentar, a retomada é lenta, né? Porque a pessoa que perdeu o emprego, ela não vai voltar a consumir, né? Então, assim, é difícil pontuar setores. Eu acho que, assim, em termos da média do ano, o setor de serviços é o que vai sentir mais. Óbvio que eu concordo com a análise do Armínio, aí a gente já pensando mais no médio e longo prazo, eu acho que, assim, ninguém vai sair igual ao que entrou nessa crise. Eu acho que, por exemplo, simples exemplo, né, de a gente estar vendo que a China produz 90% de todo o supply de produtos médicos, de segurança, é algo que os países vão olhar e falar, poxa vida, acho que não é a melhor decisão, eu acho que vai ter um pouco de volta, né, dessa industrialização nos países, acho que vai sim ter um pouco de um passo atrás na questão da globalização, eu concordo com essa visão. Outra coisa, eu acho que essa experiência da quarentena, ela é reveladora, né? Assim, poxa, eu não pensava no banco, trabalhando no mercado, a gente com 300 telas abertas, Bloomberg, Broadcast, fazer home office, né? Então, assim, óbvio que eu não acredito que eu vou continuar fazendo home office, mas muitas empresas vão repensar. Eu sei de muitos empresários que falam, poxa vida, tá funcionando, né? Então, assim, população de pessoas, assim, óbvio que vai ser uma transição lenta, né? Na quarentena vai todo mundo sair de casa, desesperado, mas, assim, é uma transição lenta, mas é possível a gente dizer que no futuro a circulação de pessoas vai reduzir, o home office vai virar uma realidade para muitas empresas, então isso vai obrigar alguns setores a se ajustarem e vai abrir muitas oportunidades para outros setores, né? Então, assim, por exemplo, transporte público tende a ficar menos lotado. A demanda corporativa por escritórios tende a diminuir. Por outro lado, assim, a questão de alimentação fora do domicílio vai ter uma mudança brusca. A gente já caminhava para um crescimento muito forte de tudo. Verdade. Agora, acelerado. Então, isso pode ser uma mudança de tendência no futuro. Então, assim, vários setores acho que vão ter que se repensar. Setores de tecnologia, por um lado, vão ter assim, um espaço enorme para crescer, qual a demanda de internet, banda larga e aplicativos que a gente tem para poder fazer essa convivência remota, né? Digamos que o nosso presidente ele seja o piloto e que o nosso ministro da Economia seja o copiloto. Você acha que o plano de voo do governo brasileiro para o que está acontecendo, em comparação até com planos de voo de outros países próximos, estou dizendo como a Argentina, que infelizmente está quebrada, mas com o Chile, que é menor, ou com a França, que tem outro tipo de economia, comparando um pouco esses cenários, já que você estuda os cenários mundiais, o plano de voo do nosso Boeing está na rota correta? Olha, a gente tem que lembrar que o Brasil tem muito menos munição do que outros países, né? A gente tem que relembrar que a gente passou aí por uma crise gravíssima, e aí crise nossa, né? Na época dos governos anteriores que destruíram o equilíbrio das contas públicas, e a gente pagou um preço muito alto por isso. Então, a gente vem lá desde 2016 tentando corrigir a casa, né? Arrumar a casa e corrigir o rumo da economia brasileira. E a principal tarefa, né, que as equipes econômicas vêm tendo desde então é justamente você recuperar a capacidade do Estado poupar para que ele volte a pagar a sua dívida pública. Por que isso é tão importante? Porque qualquer país do mundo que tem uma trajetória de dívida pública explosiva traz uma insegurança muito grande para qualquer investidor. Seja um investidor externo, um investidor local, um investidor no mercado financeiro, um investidor no lado real da economia. Porque um país com uma dívida pública explosiva, automaticamente os juros naquele país em algum momento vai acabar explodindo também, né? Falando de uma maneira bem
Acho que bem fácil de entender. Então, a gente veio já desde 2016 tentando corrigir a rota, né? Ou seja, e qual foi o grande drama, a grande dificuldade nessa tarefa? É que você precisava, para devolver a capacidade do Estado poupar, você precisa cortar gasto. Só que o gasto público brasileiro, ele é todo engessado, ele está lá na Constituição, é obrigatório, você não consegue cortar. E aí foi o grande drama, porque a gente não tinha só uma crise econômica, a gente tinha uma crise política também. E para você cortar gastos mexendo na Constituição, você precisa do Congresso. Né? Então, por isso que foi tão complicado a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência, e continua sendo complicado, porque o governo tem uma relação um pouco conflituosa, digamos assim, com altos e baixos com o Congresso. Né? Agora, então, assim, vamos primeiro fazer esse adendo. O Brasil não tem a mesma munição que outros países têm no que se refere ao estímulo fiscal, porque a gente estava passando ainda por um processo de ajuste. As contas públicas brasileiras, elas ainda estavam negativas. Então, obviamente, o governo, acho que a gente pode ter algumas críticas, talvez na velocidade das medidas sendo propostas, por exemplo, não veio nada ainda para o microempresário. A gente podia, assim, ou várias coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira, que talvez pudessem ser mais efetivas. Mas o governo está, sim, fazendo um estímulo muito robusto, já beira aí aos 500 bilhões, óbvio que nem tudo é dinheiro novo, tem alguma coisa que é antecipada, né? Mas, assim, ainda assim, é um aumento de gasto público absurdamente grande, coisa que a gente não teria condição de fazer. Mas como o mundo enxerga essa situação como uma situação completamente excepcional, você tem espaço para fazer isso sem ser punido. Agora, só para terminar o raciocínio, assim, acho que a grande preocupação da equipe econômica, dado que, assim, qual que era a nossa trajetória antes da crise? A gente estava numa trajetória de tentar reequilibrar as contas públicas para que a dívida pública deixasse de ser explosiva e recuperar a confiança do investidor no Brasil. Essa era a nossa tarefa. Aí cai essa bomba, né? Temos que aumentar absurdamente o gasto público. Então, de novo, a nossa dívida pública vai voltar a crescer. Mas o mundo inteiro está fazendo isso, e assim, é algo totalmente justificável. Então, a preocupação da equipe econômica tem sido, ok, nós vamos fazer um estrago nas contas públicas, não tem alternativa, é necessário, mas vamos fazer com que esse impacto negativo fique restrito a 2020. Né? Então, assim, ok, a gente vai aumentar o déficit para mais de 7% do PIB? Ok. A dívida vai passar dos 88% do PIB? Vai. Mas já em 2021, mesmo com as dificuldades que a gente ainda vai enfrentar, a gente precisa voltar para uma trajetória, né, tentando voltar a conter o crescimento do gasto público, para que a dívida volte gradualmente para aquela trajetória de queda, e a gente não tenha, então, uma deterioração permanente das contas públicas, seja algo muito grande, mas temporário. Olha só, o Marcelo Ariel Rosenheck fala: falta de apoio político ao governo do Congresso atrapalha a resolução dessa crise, já falamos disso. O Luiz Piepsic fala o seguinte: Patrícia, os bancos são super rigorosos na concessão de crédito para pequenas e médias empresas, principalmente prestadores de serviços que não emitem boletos ao cliente. O sistema financeiro está estudando como ajudar essas empresas? Você tem informação disso? Só para falar que é Priscila, mas é super normal as pessoas me chamarem. Eu falei, Patrícia? Eu até. Não, perdão. Não, imagina. Olha, então, como eu disse, eu acho que tem sim. O que acontece, né? Acho que os bancos, como qualquer outra empresa, tem que tomar decisões pensando na saúde da sua própria empresa. Então, é natural, num primeiro momento, que os bancos fiquem mais cautelosos, mas a gente já observa esse movimento do governo querendo atuar junto com os bancos para que você divida, né? A gente divida as perdas, né? Que é isso que vai acabar acontecendo. Então, ele perguntou sobre os pequenos empresários, microempresários. Eu acho que ainda falta, sim, o governo vir com medidas mais
direcionadas aos microempresários. Eu acho que para os micro individuais, a gente viu aquele programa voucher, isso eu acho que é um programa, acho que, juro, é muito positivo, acho que vai ajudar bastante. Eu acho que ele foi estabelecido para durar 3 meses. Agora, o próprio Senado já aprovou um projeto que agora precisa ser votado na Câmara, que até amplia o escopo desse projeto, e eu acho que se a situação ainda estiver muito delicada, passado 3 meses, ele ainda pode ser ampliado. Então, tem sim essa preocupação com os microempreendedores. Agora, falta, sim, algumas coisas, acho que talvez ligando o sistema bancário e tesouro, e aquela medida que eu falei, que acho que está sendo estudada, pode ser uma alternativa. Óbvio, assim, como eu disse, eu sou responsável pelo departamento macro, né? Eu não me envolvo diretamente nas decisões de crédito do banco, mas lá no banco eu sei que assim o banco está avaliando os casos, caso a caso, né? Até a gente recebe e até estimula, né? Os clientes, pede para os clientes que tiverem alguma preocupação entrarem em contato, e os casos estão sendo analisados, e o banco frequentemente tem dado alguma ajuda. Pelo que a gente ouve, e a gente vê, e a gente escuta as pessoas e os especialistas, a impressão que dá é que todo mundo, sem exceção, vai ficar mais pobre. Então, quando eu digo mais pobre, não só mais pobre financeiramente, mas o mundo vai empobrecer. As projeções são catastróficas e ligam, inclusive, essa crise à crise de 29. É uma crise que poderia aumentar, inclusive, nos Estados Unidos, a questão do subprime, fazendo ter eco, inclusive, da crise de 2008. Te pergunto, é mesmo esse cenário? Quando a gente fala em todo mundo ficar mais pobre, o que significa exatamente? Olha, a gente vai ter uma contração do PIB global, né? Então, assim, a gente vai... O que é o PIB? É a geração de riqueza, né? Então, assim, quando o PIB contrai, a sociedade como um todo, né, fica mais pobre. Acho que é essa maneira que isso deve ser lido, né? Então, sim, eu acho que o próprio FMI ontem soltou as projeções dele para crescimento global, e a contração é isso, é comparável ao que aconteceu na crise de 29, assim, é algo mais bem preparado? Não, com certeza, eu acho que, assim, a gente tem, como eu disse, um movimento maciço dos governos tentando injetar estímulos, tanto fiscais quanto monetários, né? Eu acho que, por exemplo, os próprios bancos centrais atuando com esses programas de compras de títulos, acho que impede a gente ter algum tipo de problema, como aconteceu lá na crise do subprime. Acho que não é esse o caso, a gente não tem um risco no sistema financeiro, não é esse o problema, tá? Entendi. O sistema financeiro brasileiro, inclusive, é bastante saudável, tá? Óbvio que com as empresas sentindo, com a economia se retraindo, você acaba tendo algum tipo de impacto, mas justamente o Banco Central tem atuado muito fortemente, tem uma preocupação muito grande com essa questão da liquidez, e agora com essa possibilidade do próprio Banco Central atuar no mercado secundário, comprando títulos tanto públicos quanto privados. Então, se, por exemplo, um mercado tiver com uma certa dificuldade, o Banco Central pode entrar atuando para desfazer essa dificuldade, ou seja, prover saída para quem quiser. Então, eu acho que de novo, é uma crise muito grave, muito grave, mas o impacto negativo dela é muito concentrado, né? E então a saída tende a ser mais rápida. A gente mesmo, por exemplo, no banco, a gente tem hoje, oficialmente, a gente está com uma projeção de queda de PIB de 2,8%, e estamos repensando, e talvez seja um pouco mais, talvez seja mais para 4 e pouco, porque, como eu disse, a retomada da atividade no segundo semestre, ela tende a ser lenta, pela questão das empresas que vão se perder no meio do caminho, pelo aumento do desemprego, que, como eu disse, não vai voltar daqui 2, 3 meses. Isso é uma volta lenta. Mas, ao mesmo tempo, né, pensando em termos de estatística do PIB, né, se a gente terminar o PIB em 2020 com uma queda do PIB em 4,4, que eu acho que talvez seja nossa nova projeção, a gente ainda está estudando. Se a economia brasileira terminar 2020 naquele patamar e não acontecer nada em 2021,
só por uma questão de efeito base, digamos assim, você vai ter um crescimento acima de 5% no ano que vem. Né? Então, assim, então é uma crise, sim, ela é muito dura, ela vai ser muito dura, mas ela tem característica muito diferente da crise, por exemplo, como aconteceu em 2008, 2009, que era uma crise sistêmica do mercado financeiro como um todo. As pessoas estão perguntando aqui a respeito especificamente do Banco Safra. O Luiz Gabor falou, e a taxa de juros, crédito a 8% não ajuda ninguém, não ajuda mesmo, não ajuda mesmo. E o Sami Stockfits, estou tentando, Priscila, aqui acertar o nome de todo mundo. Stockfits. Você não sabe, imagina eu. O Banco Safra tomou para ajudar como num todo. Então, quer dizer, eu sei que você é macro, mas às vezes alguma questão específica que o Banco Safra tem feito para ajudar ou tem feito para pivotar na crise, que os clientes do Banco Safra podem esperar, que o mercado pode esperar do Banco Safra, quais atitudes o banco tem tomado? Olha, primeiro, antes de entrar na discussão específica do banco, eu queria falar um pouco da questão da Selic, né, da taxa de juros, né? Se a gente olha para o nosso cenário de queda de PIB, que vai fazer com que a inflação fique abaixo de 2% esse ano, ou seja, muito baixa, isso claramente mostra que tem espaço para a Selic, que hoje está em 3,75, ela ir abaixo de 2%. Ou seja, a gente não vai ter problema com a inflação nos próximos muitos anos. Por quê? Porque apesar de a gente, por exemplo, ter uma desvalorização cambial super forte, quando você tem muita ociosidade na economia, você não tem espaço para fazer repasse de preço. Então, assim, a inflação está muito baixa, ela vai ficar muito baixa. Né? Você tem, por exemplo, preço de gasolina desabando com o que está acontecendo com o mercado de petróleo, né? A alimentação, que você até teve uma pressão agora no curto prazo, porque a única coisa que está indo bem praticamente no setor é farmácia e supermercado, né? Então, assim, as pessoas estocando comida, então você até teve uma pressão, mas assim, essa inflação vai ceder, né? E quando você tem aumento de desemprego e as pessoas consomem menos, claramente a inflação cai. Então, num cenário de queda muito forte do PIB e de inflação abaixo de 2%, lembrando que a meta de inflação para esse ano é 4%, né? Ou seja, a gente vai estar muito abaixo da meta. Então, tem espaço para a queda da Selic. Agora, o que o Banco Central ele tem comunicado, né? Ele tem, como eu disse, destacado uma preocupação muito grande com esse problema da liquidez, ou seja, ele quer, de fato, fazer o crédito chegar na ponta, né? Então, ele tem adotado medidas, porque, assim, quando você for pensar quanto custa, né, um empréstimo? Qual que é o custo do crédito? Então, várias parcelas, né, para montar o custo do crédito. Você tem, obviamente, o custo do dinheiro, né, que seria a Selic. Você tem um custo, ou seja, dos bancos de fazer essa intermediação, que aí você envolve tanto o risco que está envolvido, que aí, se a liquidez é maior ou menor, isso aí acaba afetando. Você tem, obviamente, impostos, né? Então, assim, o Banco Central, ele tem destacado uma preocupação muito grande de atuar nessa parcela do custo do crédito, que é a questão da liquidez, a questão do quanto os bancos precisam disponibilizar de capital para fazer as operações. Agora, ele tem sinalizado que o custo do dinheiro, o custo do funding, digamos assim, o da Selic, ele ainda tem sinalizado uma postura um pouco mais cautelosa. Então, assim, a gente ainda acha que quando chegar lá no começo de maio e tiver a próxima reunião do Copom, ele olhar para o que está acontecendo com a atividade, olhar para o que está acontecendo com a inflação, ele vai enxergar espaço para mais uma queda da Selic de pelo menos 50 pontos. Agora, teria espaço para ir muito mais do que isso? Teria espaço para ir muito mais. Mas eu não sei se ele vai, né? Ele realmente tem. Esse Banco Central, a gente teve uma mudança, né, na diretoria, então ele tem adotado uma postura um pouco mais cautelosa. Agora, ele pode mudar de ideia, né, se de fato ele vê que a situação realmente foi muito grave, o desemprego cresceu muito, a inflação está muito baixa, ele pode enxergar espaço. Então, tem essas três frentes, né, ou seja, você tem o da captação, né, que deve cair um pouco mais, e tem essa questão da liquidez que o Banco Central está atuando para tentar justamente fazer com que
facilite para os bancos a concessão do crédito. Agora, o Safra, em particular, como eu disse, eu não sou envolvida diretamente com esse tipo de decisões, mas o banco tem, sim, recebido os seus clientes e analisado caso a caso, sempre que for necessário fazer algum tipo de repactuação e ajuste. Perfeito. O presidente aqui da Hebraica me avisa que na semana que vem a gente vai ter o Jorge de Sá, do Banco Safra, que é advisor, especialista, e que vai trazer conselhos no outro lado. A gente está falando com a Priscila De Liberale, ela é economista há 6 anos do Banco Safra e traz uma visão macro de tudo que está acontecendo, que é incrível, na verdade, porque já que o Paulo Guedes não está participando da live, nós temos a Priscila, que para mim é equivalente. Priscila, o Fernando Rosenthal, que faz parte do board da Hebraica, também um grande advogado, assim como o Daniel, diz o seguinte: a queda gigantesca do mercado atingiu diretamente apenas os investidores ou os bancos também sofreram perdas objetivas? Olha, o banco, ele obviamente também acaba sofrendo, né? Porque qual que é a principal atividade do banco? É conceder crédito, né? Fazer negócios, né? E quando você tem uma paralisação da economia, os bancos não passam ilesos. Então, obviamente, todo mundo acaba sendo afetado. Mas, obviamente, como eu disse, a situação dos bancos, ou seja, do sistema financeiro, era uma situação muito robusta. Então, assim, não há uma preocupação com possíveis quebras, né, de instituições menores. Inclusive, o Banco Central ele tem também feito algumas medidas para justamente, caso alguma instituição menor venha a ter problema, você poder facilitar a aquisição de carteiras desses bancos. Então, houve essa preocupação, mas eu ainda não acho que isso é algo que deva acontecer, tá? O sistema financeiro brasileiro ele era bastante robusto. Agora, numa eventualidade de uma instituição menor, que talvez pudesse estar um pouco mais alavancada, se isso de fato acontecer, o Banco Central já tomou providências para tentar controlar a situação. O Fernando Gelman me pergunta aqui, pergunta na verdade a você, um questionamento que eu acho que vai ficar muito premente daqui em diante. A gente tem muitas importações e exportações, a gente tem a comunidade judaica também, que cresceu no Brasil trabalhando com tecidos, eu estou falando já no começo do século passado e continua trabalhando, ou seja, dólar. Você como macroeconomista, ele pergunta assim, o Fernando Gelman, se os juros continuarem caindo, onde vai parar o dólar? Uma excelente pergunta. Bom, vamos olhar para o que aconteceu com o câmbio. Aliás, eu sempre brinco, né? Câmbio é a variável que foi feita para desmoralizar a economista, né? Porque a gente nunca acerta, né? Mas vamos entender o que aconteceu com o câmbio. No ano passado, por exemplo, assim, quando você tenta modelar, digamos assim, prever para onde vai o câmbio, a gente olha para várias variáveis. A gente olha uma que a gente olha, como a pergunta faz, é justamente o diferencial de juros, né? Quando a gente tinha a Selic a 14%, obviamente que o investidor estrangeiro aceitava correr um pouco mais de risco e entrar no Brasil, e isso é muito diferente com a Selic abaixo de 4%, né? Então, assim, o diferencial de juros entre os juros aqui e os juros lá fora é uma das variáveis que a gente olha. Mas outras coisas também influenciam. Por exemplo, o que está acontecendo com as commodities influencia, porque o Brasil é um país exportador de commodities. A percepção de risco com relação à economia brasileira também influencia. A própria força do dólar lá fora, né, o dólar como moeda contra as demais moedas, isso também afeta. Então, são várias variáveis em jogo. O que a gente observou no ano passado é que o que estava acontecendo? A gente foi tendo uma queda muito abrupta da nossa taxa de juros, enquanto os Estados Unidos ele estava no movimento até contrário, né? Assim, na verdade, assim, ele fez um movimento contrário nos últimos anos. Então, assim, o diferencial de juros ele caiu muito, né? Com a queda dos juros aqui. Então, obviamente, o câmbio sentiu bastante, muito do que aconteceu com o câmbio no ano passado é explicado por essa queda do diferencial de juros e também porque muitas empresas, por conta disso, com dívidas lá fora, estavam pré-pagando a sua dívida. Então, isso também fez uma pressão muito grande sobre as moedas. Então, isso foi o ano passado. Agora, esse ano, o que está acontecendo esse ano? Esse ano você tem, então, uma
grave crise, né? A gente já começou desde janeiro com crise, era outra natureza, né? Foi o problema lá Estados Unidos, Irã, tal. Então você começa com o mercado estressado. Toda vez que você tem algum estresse no mercado, você aumenta a aversão a risco. Então a percepção de risco com relação às economias piora. E o que aconteceu, o que a gente observou até o começo desse ano, é que assim o câmbio desvalorizava. E a percepção de risco, geralmente, assim, quando o câmbio desvalorizava, é porque a percepção de risco em relação à economia brasileira tinha piorado muito. E a gente estava observando meio que uma boca de jacaré entre esses dois indicadores, porque o câmbio estava indo e a percepção de risco não estava piorando, porque aqui a gente estava fazendo a lição de casa, né? Na margem, agora, né, nas últimas semanas, a gente voltou, sim, a ter uma deterioração na percepção de risco no Brasil, na margem, assim, isso está explicando um pedaço grande do que está acontecendo com o câmbio, mas assim, o diferencial de juros, ele até voltou a aumentar, porque o para zero, né? Então, óbvio que, assim, mais juros você tende a atrair mais capital, mas eu não acho que, e de fato o Banco Central não deveria estar preocupado em segurar uma queda da Selic com medo do câmbio se desvalorizar. Eu acho que, na ponta, o que está acontecendo com o câmbio não é por conta do diferencial de juros. Tá? Eu acho que isso explicou, sim, boa parte do movimento lá, desde que a gente estava nos 3 alto até os 4 e pouco, mas agora, na ponta, eu não acho que isso que é o que explica o que está acontecendo. De fato, commodities para baixo, ou seja, o preço do petróleo estava abaixo de $20 o barril, hoje. Então, assim, a gente é um país exportador, né, e não só de petróleo, mas de outras commodities, então, isso explica, a própria força do dólar explica, e a piora na percepção de risco, na ponta, é o que está explicando mais. Agora, enquanto essa situação continua, a aversão a risco global, porque ninguém sabe ainda, de fato, até onde vai essa crise, qual a profundidade, a velocidade da retomada, ou seja, todas as incertezas que a gente tem aqui, o mundo inteiro também tem. Então, enquanto a gente está com esse cenário mais incerto, o câmbio vai ficar mais depreciado, sim, vai ficar acima dos 5. Agora, ao longo do segundo semestre, com as coisas voltando a se normalizar, e se de fato, e aí eu volto naquela questão que eu falei lá das medidas anunciadas pelo governo, isso aí é crucial para os preços dos ativos, e principalmente câmbio. Porque se ficar claro que as medidas vão ter um efeito negativo concentrado em 2020, mas que a gente não está piorando permanentemente a situação das contas públicas, então, passado a crise, assim, a percepção de risco em relação à economia brasileira volta a melhorar. Então, se você tem uma melhora na percepção de risco, porque você sabe que a deterioração do fiscal é temporária, o câmbio naturalmente deveria voltar a se apreciar um pouco. Né? Então, a gente não deve terminar acima de 5%, perdão, R$5 no final do ano, a gente deve ficar mais próximo de 4,50, na nossa humilde opinião. Nesse momento, comprar ativos de qualidade é um risco, é perigoso, porque a gente sabe que, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Quem tem dinheiro no bolso nesse momento vai ter excelentes oportunidades daqui para frente. E não é demérito nenhum. A pessoa guardou o dinheiro, ela tem liquidez, ela pode comprar um apartamento mais barato, ela pode comprar uma obra de arte mais barata, uma viagem mais barata. Como é que se enxerga esse momento? É o momento da gente ter uma disciplina de valor? Não, com certeza, assim, de novo, acho que o Jorge vai poder ajudá-los muito mais na semana que vem, ele é excelente, ele fala muito dessa estratégia de investimento, mas acho que é óbvio, assim, se você tem numa situação como essa, é muito mais fácil você encontrar ativos de qualidade com um preço muito baixo. Isso vale tanto para ativos financeiros como para ativos reais, né, em apartamentos, obras de arte, isso. Com certeza, eu acho que quem tem essa oportunidade deveria aproveitar. Olha só, doutora, eu estou chamando de advogado, tem tanto advogado nessa live aqui comentando que eu estou chamando de doutora. A gente vai ter que chegar ao fim, mas eu queria te ouvir com as considerações finais, porque 53 minutos de live, a gente faz menos de uma hora para que essa live possa ser
compartilhada ou recompartilhada nos canais de Hebraica Nossa Casa, um projeto da Hebraica de conteúdo diário, enquanto está todo mundo em casa, para que a gente tenha conteúdo de valor. Pessoas do alto nível da Priscila, pessoas do alto nível do Maurício Felber, a gente teve aqui economistas, a gente teve aqui sanitaristas, a gente teve aqui infectologistas, vários istas, e vamos ter na semana que vem mais um especialista do Banco Safra, que é o Jorge de Sá, um advisor. Enquanto isso, Priscila, já que você está aqui, e nós temos ainda pouquíssimos minutos, primeiro te agradecer, dizer que é uma honra, uma alegria ter uma macroeconomista do Banco Safra, formada nos Estados Unidos também, e que já passou por grandes empresas, explicando um pouco desse cenário, o que esperar. E essa é a minha última pergunta. O que a gente pode esperar nas próximas semanas, próximos meses? Eu sei que é difícil, mas uma palavra final. Olha, como eu disse, acho que essa crise tem uma característica muito particular, ela de fato vai ter um efeito muito duro sobre a atividade econômica, dado a necessidade da quarentena, né, o fechamento do comércio, a paralisação das atividades. Eu acho que muito da saída vai depender da gente, de fato, conseguir conter o contágio. Então, assim, as medidas de isolamento são extremamente importantes. Seria muito importante a gente observar um aumento na capacidade de teste aqui no Brasil, para que as pessoas, quando passar a quarentena, se sintam confortáveis em voltar à normalidade. Então, a gente acompanha todo dia o crescimento do número de casos, número de mortes, de testes. A gente faz esse acompanhamento diário lá no Banco Safra para tentar e até comparando o Brasil com outros países, para ver se a gente está atrás, na frente, para tentar ter um prognóstico de como é que a gente vai sair dessa crise. Eu acho que tem um caminhão de estímulos sendo colocado na economia, isso vai trazer alguma ajuda, sim, mas infelizmente, como a gente já observa o crescimento do desemprego, alguns setores ainda não conseguiram ter acesso a esses auxílios que estão sendo anunciados. Então, esse crescimento do desemprego vai deixar sequelas ao longo do ano, então a retomada tende a ser gradual. Eu acho que, assim, é um momento de reflexão para todos os setores da economia, setores que vão precisar se ajustar a uma nova realidade, setores que têm uma oportunidade muito boa para crescer. Então, vai ser uma mudança muito relevante, acho que no médio e longo prazo da economia brasileira. Eu acho que o governo, ele talvez pudesse fazer algo a mais, e eu acho que a equipe econômica está muito dedicada, ela é muito boa, e está tentando fazer isso. Óbvio que você depende de um bom relacionamento com o Congresso, porque muitas das medidas, a grande maioria delas, precisa ser aprovada, então isso é um desafio, né, mas, assim, eu acho que passado essa fase mais aguda da crise, a gente vai ter um segundo semestre onde a gente vai, aos poucos, voltar às políticas para botar a economia brasileira de volta no trilho que a gente estava. Então, assim, agora acho que a concentração é nas medidas de auxílio, né, para você minimizar os efeitos, mas depois a gente deve voltar, sim, a gente pensar o Brasil de maneira estrutural, né? Então, assim, essa questão do gasto público vai ser uma discussão que vai voltar muito forte, e aí como a gente vai pagar essa conta, né? Vai ter uma discussão grande de como isso vai ser feito, e a gente tem que confiar na equipe econômica, que tem tomado um cuidado para fazer sempre o ajuste mais no lado de você conter o crescimento do gasto público e não via aumento de carga tributária, coisa que a gente já observou muitas vezes no passado no Brasil. Eu acho que o mundo inteiro vai sentir, então o Brasil vai acabar tendo a sua parcela de efeito por conta disso. Agora, eu acho que 2021 vai ser um ano melhor. Eu acho que a gente vai ter passado esse momento mais grave da crise, e aos poucos o emprego volta a se recuperar, e eu acredito que 2021 pode ser um ano com crescimento bastante robusto, até porque a gente está partindo numa base muito fraca, né? Então, qualquer coisa que você produza representa um crescimento. Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, obviamente os desafios maiores são na área de saúde, e toda a recuperação econômica está meio que atrelada justamente ao que acontecer na área de saúde, né?
Mas a gente aqui no Banco Safra, a gente está acompanhando muito de perto, com muitos detalhes, tudo que está acontecendo, tudo que está tanto acontecendo na questão do crescimento do contágio, mas nas medidas, para ir passando para os nossos clientes a análise sempre atualizada do cenário, e esperamos que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Priscila De Liberale, muito obrigado por falar aqui em Hebraica Nossa Casa, uma alegria ter você, uma alegria ter todos vocês na nossa live. Essa live fica gravada, ela vira um vídeo que você pode compartilhar, viralizar, usar da maneira como você bem entender. A gente está todo dia aqui, enquanto Hebraica, no Instagram também, com conteúdos premium, ou conteúdos freemium, que são gratuitos e premium. Obrigado, Priscila, obrigado a todas, obrigado a todos, uma excelente noite. São 20 horas em ponto. Obrigada, eu queria agradecer em nome do Banco Safra o convite para participar dessa live e trazer um pouco de informação para os associados do Clube Hebraica. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Marco.